boa tarde, meninos e meninas, senhoras e senhores. Não se atropelem uns aos outros. Vocês entram todos de uma vez, qualquer dia atropelam-se uns aos outros. Atenção às prioridades. Boa tarde. Então, como é que foi a primeira avaliação? Alguns portaram-se mal, eu vou bater naqueles que se portaram mal. E quando tiver tempo de ver, eu vou chamar a atenção. Tiveram sorte, porque eu não tive tempo de ver ainda, porque não parei hoje outra vez. Não vai haver chocolates nem reboçados para ninguém. Ok? Sempre com calma, fazerem as coisas com calma. Ok? Certo? E não se esqueçam de fazer testes de treino, que alguns gostam muito de ir logo com a colher à sopa, e depois queimam-se. E repara, Benildes, repara que estás na primeira aula. Por isso é que, olha, reparem, por isso é que é só 1h30 e são 3 vezes por semana. Amanhã, ok? Se tiver alguma coisinha atrás ou se quiserem descansar, podem descansar. Sexta-feira também não há aula, por isso é que só há segundas, terças e quintas e por isso é que é 1h30. Certo? As coisas são feitas de maneira a correr tudo bem, desde que façam as coisas bem. Ora bem, já sabem, iniciamos às 18h35, hoje sem demoras, portanto, começamos obviamente depois a não ter que andar sempre a dizer a mesma coisa, exceto repetir a matéria, ok? Ou dúvidas que possam ter, disponham. Se não, às 18h35 iniciamos, está bem? Direitinho? Portanto, não se esqueçam, procurem um lugar calminho, já estamos 21. Procurem aí um lugar calminho, o bloco de notas, a canetinha ou o lápis, ok? E boa tarde. Sempre a entrar pessoal. Ok? Iniciamos às 18h35, ok? Já agora, se alguém tiver alguma dúvida e quiser expor, pode expor. Ok? Aproveite estes 2 minutos, porque depois é dúvidas sobre a aula. Ok, vou dar aqui só uma vista de olhos no WhatsApp. O que é que se passa para aqui? Tem de trocar de navegador. Usar o Chrome ou Safari. O link está a funcionar tudo direitinho, certo? Deixem-me ver. Alguém entrou pelo WhatsApp? Alguém entrou pelo WhatsApp? Está a funcionar bem, não estava? Até vou experimentar. Deixem-me só entrar aqui. E deu tudo bem, certo? Porque é que está a dar alguns... Ok, deixem-me ver se eu entro aqui no meu telemóvel. Está a funcionar tudo bem, no meu também, ó. Deixa-me só... Deixa-me tirar o som. Entrou bem, também. Por isso, não sei porque é que está a dar problema. Deixa eu ver se eu consigo ajudar a menina.
Pode estar a carregar no sítio errado. Ok. Ah, ok. Pronto, estava a achar estranho. Ok, pronto. Está tudo bem? Podemos começar? Então já está toda a gente aí acomodada? Sim? Vou agora fechar aqui o WhatsApp. Ok, muito bem. Ora bem, mais uma etapa, mais uma aula, ok? E mais uma chamada de atenção. É uma matéria nova e posso-vos dizer que a partir de hoje e durante, ou seja, aula 2, aula 3, aula 4, até a aula 6, é a aula da sinalização. Portanto, vamos andar 5 aulas, desde a aula 2 até a aula 6, vamos andar 5 aulas na sinalização. É, em termos teóricos, o tema mais errado. Ou seja, vocês erram muita sinalização. Vão ao exame, reprovam com 4 ou com 5 erradas ou com 6 erradas, 2, 3 é sinalização. É a matéria mais errada em termos teóricos. A maior parte de vocês pensa que pegar num livro e ler os sinais e decorar os sinais que é o suficiente, ok? O suficiente para acertarem. Não vai ser suficiente e vocês vão perceber que não vai ser suficiente. São muitos sinais, isso é, obviamente, um dos problemas, mas o problema principal, muitas vezes, é a interpretação e, principalmente, a interpretação da pergunta que vos estão a fazer. Vamos ter situações em que, simplesmente, vocês, perante um sinal, eles podem vos fazer 4 ou 5 questões. Desde que tipo de procedimento, qual é o nome, de que classe é que ele é, o que é que ele indica. Reparem, só estas 3 perguntas principais, e eu vou bater nisto, certo? De que ele é, qual é a classe, e vocês vão ter que responder uma daquelas classes que nós vamos dar. O nome e o que ele indica são 3 coisas diferentes. São 3 perguntas diferentes que dão 3 respostas diferentes. Do que é que ele é, classe, o nome e o que ele indica. Okay? Só que isso só estamos a falar em 3. E eu posso vos dizer que os sinais, eles podem fazer-vos mais que 3 perguntas em cada sinal. Que tipo de procedimento, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, quem é que está proibido, quem é que é obrigado. Muitas coisas eles vão responder. E, portanto, estas aulas, hoje, já vamos dar 4 tipos de sinalização. Todas elas importantes, ok? Mas dentro de toda esta sinalização, desta hierarquia que vamos começar por aí, pela hierarquia da sinalização, e vocês entenderem isto, ok? A sinalização vertical, que é o stop, aqueles sinais que vocês veem na vertical, na beira da estrada, na beira da via, certo? Esses são os que mais erram. Vocês erram, ok? Aliás, a aula 4 do MCOM é a aula com mais reprovações na Drivebox. Portanto, estejam atentos. Sempre que tiverem dúvidas, questionem e estudem isto, mas, sobretudo, interpretem bem aquilo que eles vos estão a perguntar. Ok? Portanto, vamos aqui aos guias, vamos aqui à aula 2. E hoje vamos então falar na sinalização. Desculpem lá que eu já passei isto sem querer. E dentro da sinalização vamos começar por dar a hierarquia. Vocês vão perceber já o que é isto, a hierarquia. E dentro dessa hierarquia já vamos dar 4 tipos de sinalização. Vamos falar no agente, o que é que ele nos pode mandar fazer. Vamos já falar nos sinais temporários. Vamos falar, que não está aqui, nos sinais de mensagem variável. E vamos, só comecei agora, Julie, e vamos começar, estão nos objetivos, e vamos falar também nos sinais luminosos. Portanto, este
é o tipo, são os objetivos para a aula de hoje. Ok? Muito bem. E vamos então começar pela hierarquia da sinalização. Antes disso, uma chamada de atenção. O porquê da necessidade de ter sido colocado sinalização. Ou seja, porquê é que vocês acham que foi necessário haver colocação de sinalização? A partir do... Exatamente. O principal fundamento é organizar ou reorganizar o trânsito. Gerir o trânsito. Ok? Sobretudo para haver mais segurança. Porque se simplesmente não houvesse sinalização, não havia... Tínhamos que basicamente aplicar as regras, ok? E se calhar não haviam regras suficientes para gerirmos todo o trânsito. Portanto, devido ao aumento do número de veículos em circulação, que nós chamamos o aumento do tráfego, houve então uma necessidade de aplicar restrições específicas, ou de nos proibir de alguma coisa, e foram criados os sinais de proibição, ou de nos indicar algum tipo de perigo, foram criados os sinais de perigo. Isto, obviamente, é só um exemplo. Esta sinalização vai servir desde para advertir os outros condutores, advertirmos a nós, certo? Obrigarmos a algo, proibirmos de algo. Ou até simplesmente transmitir-nos informações básicas, ok? Porque vai haver os sinais de informação que simplesmente nos vão informar de alguma coisa, ok? Os sinais vão obedecer a regras quanto à sua forma, ou seja, os tipos de sinalização, e vocês muitas vezes vão conseguir identificar a sinalização pelo seu formato, pela sua cor. Vocês normalmente, depois, quando dermos, por exemplo, os redondos vermelhos vão ser os sinais de proibição. Os triangulares vermelhos vão ser os sinais de perigo. Portanto, pela sua forma, pela sua cor, vocês não só vão conseguir identificar que tipo de sinalização, se pertence aos da obrigação, se é um sinal de cedência, se é um sinal de perigo, se é um sinal de proibição, ok? Mas também vos vai ser muito importante e vai-vos ajudar muitas vezes, por exemplo, e agora vou parar aqui esta imagem, ok? Pode seguir, eu tenho ali ao lado. Portanto, vai-vos também ajudar a vocês perceberem que tipo de via. Por exemplo, vocês vão começar a associar, depois vamos falar, por exemplo, na autoestrada, e a autoestrada tem uma cor predominante na sinalização, que é o azul. Regra geral, quando vocês estão perante sinalização de cor azul, algum tipo de sinais azuis, ok? Vai-vos dizer ou vai-vos indicar, atenção, eu estou a circular numa autoestrada. Como o sinal de cor verde e branco vai ser um itinerário principal, um IP. Como a cor da sinalização ser branca e preta, ok? Isto, depois vou dar exemplos. Vamos dar essas sinalizações, como é óbvio. Quando for branca e preta, ok? Nós estamos a circular ou numa estrada nacional ou num itinerário complementar. Portanto, a própria cor, certo? Vai-vos também ajudar a identificar que tipo de via é que vocês estão a circular naquele momento, ok? À parte, a sinalização não pode ser colocado na via nenhum tipo de publicidade que se possa confundir com algum tipo de sinalização que vamos dar, nem, obviamente, podemos colocar nenhum tipo de publicidade a ocultar, a tapar algum sinal de trânsito. Ok? Certo? Muito bem, Filipe. Mas é da matéria 2. Se saiu ontem, devia ser na de hoje. Ok? Certo? Muito importante isto. Estão a ver? São perguntas que saem, são coisas que às vezes eu digo, se calhar uma ou duas vezes, e que vocês têm que realmente estar atentos, que depois acaba por sair. Ok? Isso acontece muitas vezes quando nós dividimos os temas em subtemas. Ok? Como há poucas perguntas para formar um teste, e às vezes a plataforma vai buscar testes de outros temas, ok? Então tem a ver com isso também, certo? Mas a partir de hoje vocês vão ver que depois no final vai terem tudo feito, não vai ser perguntas que vocês não tenham falado, isso vos posso garantir. Ok? Esta parte está entendida? Tudo ok? Tudo certinho? Perceberam isto?
Muito bem. Em termos de sinalização e posicionamento da sinalização, certo? Não se esqueçam, o sinal é colocado, regra geral, principalmente os sinais verticais, do lado direito e é aquela proibição ou aquela obrigação, aquele perigo, ok? Obviamente é válido para toda a extensão. É sempre válido até à próxima interseção, ok? Por exemplo, uma proibição que existe até à próxima interseção. Porquê? Porque imagina que tenha um sinal de proibido de 50. Não podemos andar a mais de 50. Ok? E depois temos uma interseção. Temos um cruzamento ou um entroncamento. Tem que ter, a seguir ao cruzamento ou entroncamento, se mantiver esses 50, tem que ter repetido o sinal. Porquê? Porque nesse cruzamento pode vir um veículo das laterais, certo? E não viu o sinal de 50. Então ele não vai saber que é 50. Então, as proibições, ok, existem, ou até existir um sinal de fim de proibição, ou até passarem uma interseção. Pronto, é outra coisa importante que nós temos que referir aqui. Eu agora vou passar aqui para... Exatamente. Ok. Como existem, então, muitos tipos de sinalização, foi criada uma hierarquia. Ok? O que é que tem a ver? O que é isto da hierarquia? A hierarquia tem a ver com a ordem de prevalência. Ou seja, imaginem que vocês estão em circulação, estão a conduzir o vosso veículo e chegam a um determinado local e têm dois tipos de sinalização a dar-vos indicações diferentes. Imaginem, vamos dar a sinalização luminosa, mas normalmente vocês sabem todos, o verde é para avançar. Ok? Imaginem que no mesmo poste, onde tem o verde, okay, no mesmo cruzamento, na mesma situação, para além de ter o verde, tem um stop. O que é que será que vocês fazem? O stop vocês sabem que é para parar. O verde vocês sabem que é para avançar. Então, é esta hierarquia que vos vai responder àquilo que eu acabei de perguntar. Ou seja, o stop é um sinal vertical. O semáforo é um sinal luminoso. O que é que está primeiro? É o sinal luminoso ou é o sinal vertical? O luminoso. Ou seja, numa situação... Atenção, se isto acontece em exame e há alunos que, nesta situação de estar verde e aparece o stop e o aluno para, o examinador pode reprovar. Porque ele não tem que parar. Porque o sinal luminoso, a ordem do sinal luminoso, prevalece sobre a ordem do sinal vertical. Ou seja, numa situação, num cruzamento em que existe a sinalização luminosa, existe um sinal vertical, se o sinal luminoso está em funcionamento, se o sinal luminoso estiver em funcionamento, ou seja, não estiver ou desligado ou intermitente, certo? Ok? Se ele estiver intermitente ou desligado, alto. Temos um stop, vamos ter que parar. Estão a perceber? Assim como, imaginem a mesma situação e tem lá um agente, um sinaleiro a mandar-me avançar. O sinaleiro qual é? O primeiro. Ou seja, imagina, está verde. Certo? Tem o stop. E está lá um sinaleiro a mandar-me parar. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que parar. Porquê? Porque o agente é o primeiro da hierarquia. Em termos teóricos, não vos vai sair nenhuma pergunta a dizer qual é a ordem da hierarquia. E tem estas coisas todas e vocês têm que saber, vão ter que saber a ordem, ok? Mas vão ter que receber a ordem. Não. O que vos vai sair, quer na teoria, quer depois que vos pode acontecer na parte prática, é este tipo de situações, principalmente a situação do sinal luminoso com o stop. Está vermelho, tem o stop, param porque está vermelho. A partir do momento que fica verde, ou já estava verde, vocês avançam porque está verde. O semáforo está desligado, o semáforo está intermitente, vamos cumprir a sinalização vertical. Ok? Perceberam para que é que serve a hierarquia? E a ordem da hierarquia é esta. O primeiro é sempre o agente. Portanto, ele prevalece sobre toda a restante sinalização. O agente é soberano. Hoje já vamos ver
que tipo de gestos é que ele pode fazer, o avançar, o parar, ok? E os gestos e o que é que eles indicam. Depois, em segundo da hierarquia, está a sinalização temporária. Sinalização que vai ser colocada, que vocês vão aprender, que pode ser colocada por motivos de obstáculos ou obras na via. Os sinais de mensagem variável são os terceiros da hierarquia. Já vamos ver, são nomeadamente aqueles painéis que aparecem na autoestrada por cima luminosos a dizer com chuva, modera a velocidade, acidente a 2 km, corte de via da direita a 1,5 km, animal na via. Por isso é que se chama mensagem variável, porque eles vão nos poder transmitir eletronicamente várias situações. Um perigo, uma informação. Às vezes diz, olha, em tempo de chuva, cuidado. Ou cena dos incêndios. Portanto, meramente informações. Chamam-se isto sinais de mensagem variável. Eu já apresentaram uma imagem. Depois temos os sinais luminosos, que é o último objetivo da aula de hoje. Depois, nas próximas aulas, vamos dar a restante sinalização da hierarquia. Os sinais verticais em quinto lugar, as marcas rodoviárias em sexto lugar e, por último, as regras. Com certeza, alguns de vocês já ouviram falar na regra da direita. O que é a regra da direita? É nós temos que ceder a passagem ao veículo que se apresenta à nossa direita. Quando é que isto vai funcionar? Quando é que funciona uma regra? Quando não existe sinalização. Ou seja, se nesse cruzamento ou entroncamento ou tiver o agente, ou existir um sinal luminoso, ou tiver sinais verticais, já não se aplica a regra. Ou seja, a regra da prioridade só se vai aplicar quando não existe sinalização. Por exemplo, acho que é uma pergunta que a maior parte sabe. Qual é a velocidade máxima dentro de uma localidade? Ok, 50 km por hora. Isso é uma regra. Vocês sabem isto, isso é uma regra. Se tiver lá um sinal de proibição redondo, ou seja, um redondo vermelho com 40, passa a ser 40 ou continua a ser 50? 40. Porquê? O sinal vertical prevalece sobre a regra geral. Ok? Por exemplo, uma situação que sai teoricamente. Há uma situação que vos sai numa pergunta teórica, em que vocês têm a faixa de rodagem e no chão tem uma seta de seleção para a esquerda e outra para a frente. E aqui, e vocês mais à frente veem que estamos aqui um entroncamento. Ok? E aqui aparece um sinal de proibição que é assim, que é... Oh, desculpem, isto... Eu ao desenhar isto trocou umas voltas. Ok. Sinal de proibição virar à direita, que aparece assim uma coisinha assim. Não sei porque isto não me deixa. Pronto, e aparece isto. É um sinal de proibido virar à direita. Pois, obviamente, vocês quando dermos os sinais de proibição, vocês vão ver o que é desenho. Portanto, reparem, temos uma seta de seleção no chão que permite virar à esquerda. Marca rodoviária. E temos um sinal vertical que nos proíbe de virar à esquerda. Ok? Certo? Pronto. Isto supostamente era qualquer coisa assim desse género. Portanto, estamos proibidos de virar à esquerda. Ok? Então, o que é que nós vamos? Vocês lembrem-se da hierarquia. Ok, a hierarquia é os sinais verticais prevalecem sobre as marcas rodoviárias. Ou seja, se a pergunta for posso ou não virar à esquerda, não posso, porque o sinal vertical prevalece sobre a marca rodoviária. Está entendido? Perceberam para que é que serve a hierarquia? Atenção, esta matéria, isto que acabamos de falar,
tanto é importante para a teoria, como já dei-vos exemplos de perguntas que vos podem sair, como é importante para a parte prática, porque pode-vos acontecer numa situação à vossa frente. E vocês, quando têm dois tipos de sinalização a dar-vos ordem contrária, vocês têm que, pela hierarquia, perceber o que é que prevalece. Está? Não se esqueçam. Agente, primeiro. Segundo, sinalização temporária. Terceiro, sinais de mensagem variável. Quarto, sinais luminosos. Façam print. Quinto, sinais verticais. Sexto, marcas rodoviárias. E depois de qualquer tipo de sinalização, vem a regra geral. Ou seja, a lei. As regras. Só se aplica uma regra quando não existe a sinalização. Entendido isto? Sim? Vamos então para a primeira sinalização. Vamos então para o agente de trânsito. E temos aqui... Muito bem. Primeiro, em relação ao agente de trânsito, ele é soberano. Temos que cumprir sempre a ordem do agente? Sim. Normalmente, há quem vos diga, e em parte é verdade, quando existe algum tipo de pergunta, que existe o apenas, o somente, o sempre, normalmente nesse tipo de perguntas, quando existem estas palavras, o apenas, o somente, o sempre, regra geral, essa resposta está errada. No caso do agente, se aparecer-vos uma pergunta a dizer ele é sempre soberano, aí coloquem ele é sempre soberano, porque ele é o primeiro da hierarquia. A partir do momento que vocês não cumpram a ordem do agente, e ele só vos pode mandar fazer duas coisas, parar ou avançar, a partir do momento que vocês não cumpram a ordem dele, vocês estão a cometer uma infração muito grave. À parte, numa folhinha, sempre que eu começar a falar em contraordenações, isto é grave, isto é muito grave, isto é leve, registem numa folha ao lado. Na última aula deste módulo, nós vamos falar nas contraordenações. Mas vai-vos aparecer aqui uma tabela. Nós não vamos ler a tabela uma a uma, porque não é aí que vocês vão decorar. Ao longo de todas as aulas, as mais importantes e as que vos vão sair, eu vou escrevê-las aqui. Ou vou-vos dizer, isto é muito grave. Para vocês irem individualizar e construírem vocês a vossa tabelinha, pega numa folha, até rasgam uma folha do caderno que têm aí ao lado e põem. A primeira que eu disse foi não cumprir a ordem do agente. Se ele nos mandar parar e a gente não parar, nós cometemos uma infração muito grave. Ok? Como eu disse, ele só nos pode mandar ou parar ou avançar. Sempre que seja parar, a mão dele está assim. Ok? Depois, o que vocês têm de pensar sempre é nisto. A faixa de rodagem é isto. E este é o sentido. E este é o sentido. Ou seja, ele neste momento, estando com esta mãozinha assim, está a mandar parar o trânsito que vem da frente. Sempre que ele esteja com esta mãozinha assim, ou seja, para lá, para cá, ele está a mandar parar o trânsito que venha da retaguarda, ou seja, de trás dele. Trânsito da frente, parar. Trânsito de trás, parar. Se ele tiver com as duas, está a mandar parar o trânsito da frente, está a mandar parar
o trânsito de trás. Isto sai. Quando ele quer mandar avançar, ele faz isto com a mão. Reparem, ele chama. Está-nos a chamar a nós. Está virado para nós, faz-nos assim com a mão, podem avançar. Nós vamos ter sempre aquele que está aqui à frente. Andréia, qual é o que não percebestes? Quer ser específica no que não percebestes? Está assim com a mão, está a mandar-nos parar a nós. Para. O da frente, os que vêm de frente. Ou seja, o carro vai aqui, que é o que está na imagem do teste que vos sai, e ele, o sinaleiro está virado para vocês. O agente está virado para vocês. Ele está no meio da estrada. Imagina. Não é? E tu vais aqui no teu carro. Ele levanta-te a mão, tens que parar. Este é para nós. Este aqui é para os veículos que vêm aqui de trás. Ele está com as duas. Este é para nós e este é para os de trás. Ou seja, está a mandar parar os da frente, está a mandar parar os de trás. Ok? Quando ele quer chamar, ele chama. Chamar os da frente, está-nos a chamar a nós, podes vir. E quando ele quer chamar os da direita ou os da esquerda, ele vira o pescoço. Reparem, ele virou a cabeça e chama. Portanto, ele está a mandar avançar os da direita dele, e ele aqui está a mandar avançar os da esquerda dele. Atenção aqui. Interpretação. Vejam conforme vos faz a pergunta. Mais uma vez vou desenhar aqui a via. Ok? Certo? E nós estamos aqui. Se a pergunta for em relação ao agente, o agente está a mandar avançar. Está a mandar avançar os veículos que vêm da direita dele. Mas às vezes a pergunta, o agente neste momento está a mandar avançar os veículos que vêm da nossa nós somos estes. Lembrem-se que vocês são sempre aquela pessoa que está ali no ecrã. O carro que está ali no ecrã. E quando a pergunta é, ele está a mandar avançar os veículos que vêm da nossa, ou seja, ele está a mandar os veículos que vêm daqui. E estes veículos que vêm daqui estão à nossa esquerda. É a interpretação. Não sou eu que vos quero confundir, não sou eu que vos estou a tentar dar um nó. É a perguntas que eles fazem. E é óbvio, é só vocês interpretarem a pergunta. Se a pergunta for, ele está a mandar avançar os veículos que venham da direita. Direita dele. Se a pergunta for, ok, em relação a nós, ele está a mandar avançar os veículos que vêm da nossa esquerda. E aqui ao contrário. Ele está a mandar avançar os veículos que vêm da esquerda dele. Está a mandar avançar os veículos que vêm da nossa direita. Dúvidas? Juro que nunca vos quero dar um nó na cabeça. Eu simplesmente estou-vos a preparar. Simplesmente estou-vos a preparar. Eu podia simplesmente fazer-vos ler isto. Ou ler o que está ali e avançar. Se calhar vocês até ficavam tão descontentes, porque eu percebi, depois saímos as perguntas. É só vocês pensarem na maneira como é feita a pergunta. Uma coisa é eles perguntarem em relação ao agente. Outra coisa é eles perguntarem em relação a nós. Só isso que vocês têm que ver. A pergunta é em relação a nós. Tem que pensar, ok, olha, neste momento eu estou a chamar aqueles que vêm dali da direita. Certo? Se vier um veículo de frente para mim, os que estão a avançar são da esquerda dele. Estão à minha direita, mas estão à esquerda do veículo que vem de frente. É isso que vocês podem fazer print à vontade. Depois, já sabem, a gravação
vai ficar lá na Drybox. Se calhar a de ontem já vai ficar hoje. A 2 se calhar só vai ficar daqui a um dia. Mas podem carregar no link e têm acesso à aula. Aliás, vão ficar lá todas gravadas no link. Vocês carregam no link e elas vão ficar todas por ali abaixo. Portanto, já sabem que tem sempre o link também para poderem rever a aula. Ok? Passado meia hora após o final da mesma. Pronto. Está entendido? Já agora, registem a primeira palavra-chave. Número 59. Aula 2. Aula 2. Primeira palavra-chave. Desculpem. Número 59. 59. Está feito? Exatamente. Tá? Posso avançar? Sinalização do agente, feito. Ok? Vamos passar então para os sinais temporários. Deixa-me ir aqui. Ok. E vamos aqui para a página 20. Muito bem. Em relação à sinalização temporária, atenção a esta primeira parte que eu vos vou dizer. É das partes mais importantes. Primeiro, em relação a esta sinalização. Primeiro, a sinalização temporária pode ser colocada por motivo de obras ou por obstáculos ocasionais na via. Deixem-me só apagar aqui este bocadinho aqui. Pronto. E consegui na via. Ok? Portanto, a sinalização temporária pode ser colocada por dois motivos. Obras ou obstáculos ocasionais na via. Perguntas. Primeira situação, só para ver se vocês vão perceber aquilo que eu vos vou dizer. Temos aqui um arco-íris. Ok? E eu posso dizer que ele tem a cor azul, tem a cor verde e tem o roxo, por exemplo. Ok? Um arco-íris que tem estas três cores. Pergunta que eu vou fazer. O arco-íris apenas tem a cor azul. O que é que vocês respondem? Falso. Porque ele tem azul, verde e roxo. Certo? Agora a minha pergunta é: o arco-íris tem a cor azul. Certo ou errado? Certo. Onde é que eu quero chegar com isto? Onde é que eu quero chegar com isto? As perguntas, das principais perguntas que vos fazem sobre a sinalização temporária é que algumas dizem a sinalização temporária apenas é colocada pelo motivo de obras. Errado. Porque ela pode ser obras ou obstáculos ocasionais na via. Atenção, o que eu estou a explicar agora é válido para todas as perguntas que saem em relação a isto. E para inúmeros temas e para inúmeras aulas que nós vamos dar até ao final da formação. Eles utilizam muito esta situação do apenas, do somente, do sempre. Então, não se esqueçam disto. A sinalização temporária não é apenas colocada por obras, nem apenas colocada por obstáculos ocasionais na via. Ela pode ser colocada por motivo de obras, sim. Ela pode ser colocada por obstáculos ocasionais na via, sim, mas não apenas por um ou apenas por outro. É sem dúvida, Filipa, e a maior parte das perguntas vai ser interpretação. Ou vocês erram por falta de interpretação. Isto é a primeira coisa. Outra coisa importante, ok, é
que normalmente, e quando nós damos a sinalização, e eu vou-vos mostrar alguns sinais, aliás, vocês olham para este tipo para a sinalização aqui, e o que é que vocês veem? Uma cor predominante. Qual é a cor predominante que vocês veem aí? Amarelo. E normalmente vocês associam sempre toda a sinalização de amarela é de caráter temporário. Errado. Errado. Vai haver sinalização de cor amarela, nomeadamente marcas rodoviárias, que vão ser de cor amarela e não têm caráter temporário. Portanto, não podemos dizer que toda a sinalização de cor amarela é temporária. Nem todos os sinais temporários vão ter a cor amarela. Vamos ver aqui alguns que são de caráter temporário e que não são de cor amarela. Mas a principal e que vos sai é toda a sinalização que tem caráter temporário é de cor amarela. Ou toda a sinalização de cor amarela é temporária. Errado, 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 errado. Está entendida esta parte? Esta primeira parte é muito importante. Muito importante que sai. Depois, digamos que menos importante, mas pode sair um ou outro. Ok? Mas, obviamente, está aqui dado e pode-vos começar a sair. Atenção, eu não conheço as perguntas todas. Certo? Por isso é que eu dou a matéria toda a suficiente para vocês terem garantia que atingem o objetivo. A sinalização temporária subdivide-se em 3 tipos de sinalização. Ou existe 3 tipos de sinalização temporária. Sinalização de aproximação do local, ou seja, antes do local exato do obstáculo ou das obras. Sinalização de posição, que é no local exato onde estão a acontecer, ou onde é o obstáculo, onde está a acontecer as obras. E a sinalização final, que é depois, quando indica o fim das obras, ou o fim desse obstáculo, ou o fim desse desvio, por exemplo. Ok? Na deposição está uma das principais sinalizações e que normalmente sai, que é o robô. O robô, que às vezes aparece a fazer esta sinalização, este sinal, ok? Certo? Este robô normalmente, não é normalmente, faz parte da sinalização temporária de posição, ok? E não se esqueçam, não substitui nem o homem nem o agente. Ele apenas sinaliza ou delimita os obstáculos. Daí ele estar aqui e fazer parte da sinalização de posição. Isto é uma pergunta que sai. Ok? Dentro, então, dos sinais de aproximação, nós temos vários tipos de sinalização. Desde o que vai pertencer aos de perigo e também aos temporários, que é o homenzinho. Este sim indica trabalhos na via. Ok? Depois ou seja, portanto, temos o de pré-sinalização, o de sinalização avançada e o de sinalização intermédia. Depois temos os tais de posição e depois temos os de fim, que normalmente diz mesmo fim de obras, fim de desvio, etc. Ok? Vamos ver alguns. Eu vou passando, não vamos estar aqui a dizer o nome, porque estes sinais, por exemplo, vão ser dados quando dermos os sinais de informação outra vez, só que de cor diferente, e vão significar o mesmo, ok? Reparem, número e sentido de vias de trânsito, lembrem-se, uma via de trânsito, duas vias de trânsito, uma em cada sentido. Portanto, não é, como costuma lá sair às vezes, número e sentido de faixas de rodagem. Não, é número e sentido de vias de trânsito. Lá está, via de trânsito, uma fila de trânsito. Lembram-se que falámos? Portanto, isto depois vocês também têm que ir buscar coisas. A aula 1, a aula 5, a aula 7. Ok? Depois as coisas vão se complementando. Ok? Temos aqui mais alguns exemplos. Não. Ok? É mais importante a nossa. Percebes? Tu veres a nossa. Por isso é que está maior. Não tem significado nenhum direto. Ok? Pronto. Isto são alguns exemplos. Lá está. Este sim, são todos de cor amarela. Portanto, não há dúvidas. Mas depois, como eu vos disse,
Calma. Okay. Olha, as raquetes, nada a ver com amarelo e são temporários. As baias direcionais. É só para vocês perceberem. Os cones. Ok? Fazem parte da sinalização temporária e não têm cor amarela. Pórticos. Estes perfis móveis, que às vezes têm areia ou água lá dentro, normalmente é água. Okay? Que às vezes até para sinalizar, por exemplo, um buraco, por exemplo. Ok? Certo? Calma. Estamos a dar o essencial. Já não me estou a amassar em dar-vos o nome um a um. O tal robô que eu falei. Não se esqueçam. Não substitui o homem nem o agente. Ok? E faz parte da sinalização temporária de posição. Este aqui, que muitas vezes está em movimento, lá está atrelado, ou seja, vai... É um veículo que puxa um atrelado, certo? E tem isto, que vai em movimento e é para nós nos desviarmos. Daí este sinal aqui. O que é as bolinhas? Este aqui é uma seta. É este, Júlio, que estás a dizer? É isto? É estas bolinhas que estás a dizer? Isto é uma seta. Isto vai tipo um movimento, vai tipo um veículo a pintar a estrada, por exemplo, e na quina do lado esquerdo vai esta setinha a piscar, que é para nos avisar para a gente desviar desse veículo que vai em marcha lenta ali. Daí o amarelo intermitente, que vamos dar daqui para um bocadinho, que é a moderação da velocidade. Pronto. Está. E depois temos o tal de fim de desvio, estão a ver? Fim de obras, pronto, são os tais que fazem parte da sinalização temporária final. Ora bem, está? Acreditem que é o suficiente. Muito bem. Mensagem variável. Atenção, pode-vos sair algum sinal de perigo, por exemplo, na aula 2, pintado de amarelo, ok? Que depois, quando nós dermos o sinal de perigo, a única coisa que vocês vão ter que acrescentar, ok, foi pintado de amarelo, passou a ser temporário. E podem, às vezes, vocês até não saberem ainda, ok, o que diz, porque não nos chegamos aos sinais de perigo, que vai ser a próxima aula. Ok? Portanto, pode eventualmente sair, certo? Mas não se preocupem, quando dermos os sinais de perigo, vamos dar, obviamente, esse sinal. Os sinais de mensagem variável, porque houve alguém aí que há bocado perguntou, deixa-me ir aqui para 33. Ok. É isto. Agora já toda a gente conhece o que é um sinal de mensagem variável? Sim? Muito, se calhar há bocado a maior parte não sabia o que era. Perguntas. Perguntas. Sua colocação unicamente sobre a via, como vocês estão a ver, unicamente sobre a via. Depois, o que é que ele nos pode transmitir? Desde informações, perigos, obrigações, proibições, okay? Restrições, okay? Pode-nos simplesmente informar de uma supressão de via, pode-nos limitar a circulação, okay? E muita atenção ao que eu vou escrever agora. É um sinal de caráter obrigatório. Ou seja, conseguem ler na mesma? Ou é melhor passar para baixo? Obrigatório. Porquê é que é um sinal de caráter obrigatório? Porque sai-vos uma pergunta a dizer este sinal é de caráter facultativo. Tem que ser vocês. Vocês é que podem mexer. Eu posso mexer. Mas normalmente vocês é que têm que mexer. Mas já conseguem ver todos? Assim mais para baixo? É isto? Assim está bom? Ok, pronto. O que eu estava a dizer
Lá diz, há uma pergunta que puxei, diz que este sinal é de caráter facultativo. O que é que quer dizer facultativo? Que nós podemos ignorar, que não temos que dar importância. Não, este sinal é de caráter obrigatório. Somos obrigados a cumprir. Está entendido? Isto são as perguntas que vos saem sobre este sinal. Está? Está ou não? Leonardo, como é que nós sabemos? Tudo o que ele nos transmite, ok, é de caráter obrigatório. Tu tens que cumprir. Não é como é que tu sabes. Ele é de caráter obrigatório. Só isso. Eu estou-te a dizer, ele é porque eu estou-te a dizer. Ele não pode ser as duas coisas. Ele ou é de obrigatório ou é facultativo. E eu estou-te a dizer que ele é obrigatório. O que ele nos transmite, desde informações, perigos, obrigações, proibições, restrições, tu tens de cumprir. Se há uma informação, tu tens que estar atento. Certo? Se há um perigo, tu tens que moderar a velocidade. Se é uma proibição, tu tens que cumprir essa proibição. Se é uma obrigação, és obrigado a fazer o que ele te diz. Só isso. Portanto, ele é de caráter obrigatório. É de caráter não facultativo. Está entendido agora? Certo? Atenção, eu quando falo um bocadinho mais alto, não é desangado. Que alguns de vocês às vezes pensam que é desangado. Não é desangado, ok? É para vocês perceberem. Muito bem. Vamos para a última sinalização, que é que tem mais que se lhe diga. Por isso é que precisamos desta meia horinha ainda que falta. Ora bem, portanto, estamos na quarta sinalização da hierarquia e temos então aqui os sinais luminosos. Ok. E como vocês vão perceber, em termos de sinalização luminosa, existe realmente um sistema principal, que é o que vocês estão a ver, composto por estas três luzinhas, mas vocês vão perceber, ok, que não matou nada, estás aí viva, Andreia. Ok, ficaste confusa na altura, muito bem. A Andreia tem carta AM, portanto ela já foi ao IMT fazer um exame, só que não é válido, ok? Porque só fez 20 perguntas, certo? Por isso é que a Andreia está aqui, agora vai tentar tirar ligeiro. Muito bem. Como vocês vão perceber, em relação à sinalização luminosa, existe este sistema principal, mas depois vai haver luzes complementares, vai haver as luzes para as passagens de nível, vai haver as luzes dos sinais luminosos para as passadeiras, para a passagem para peões, para a passagem para velocitos, que agora também já existe, certo? Para as vias de sentido reversível, que vocês vão já perceber o que é. Portanto, existe realmente um sistema principal, composto por estas três luzes, mas vai haver, obviamente, luzes complementares. E, atenção, em termos de reprovação prática, acontece muitas reprovações práticas por falta de interpretação da sinalização luminosa. Vocês precipitam-se, pensam que têm prioridade e não têm. Para não falar de, às vezes, passarem vermelhos. Que às vezes estão desatentos, está verde e de repente fica o amarelo e fica vermelho e vocês pensam que fica sempre verde e não voltam a olhar para o semáforo. Mas, para além disso, ainda há uma falta de interpretação muitas vezes, principalmente quando existem aqui as luzes suplementares. Vocês vão perceber já o que é isto. Quando vocês chegam a um determinado semáforo e têm às vezes uma luzinha amarela a piscar para um lado e para o outro, por exemplo. E vocês têm falta de interpretação. Para vocês acende uma luz, é verde, vamos lá embora, toca, até se for possível, sacamos já aqui um peão. E não vai ser assim. Ok? Vamos começar pelo sistema principal. E acho que toda a gente sabe, penso eu, que para que é que serve a luz vermelha. Ok? A luz vermelha, regra geral, passagem é
proibida, obriga os condutores a parar antes da zona regulada. Não se esqueçam que parar é, se tiver uma linha junto do semáforo, é antes dessa linha. Se não tiver linha, não se esqueçam que vocês têm que parar de maneira a conseguir ver, quando o semáforo mudar de cor, vocês conseguirem ver. Portanto, esta paragem, obviamente, quando executada, tem que ser feita em segurança e de maneira a que vocês consigam parar antes da zona abrangida pelo sinal. Ok? Duas situações importantes. A única situação em que não somos obrigados a parar perante a luz vermelha é se tiver o agente a mandar-nos avançar. Ok? Porquê? Mais uma vez, isto é só para recalcar, o agente é soberano, ele prevalece sobre qualquer outra sinalização. Ou seja, está vermelho, temos um agente a chamar-nos, nós vamos à nossa vida porque o agente nos está a chamar. Segunda situação, que vamos voltar a falar mais à tarde, numa aula mais para a frente. Atenção, apesar de um veículo prioritário ter prioridade, um veículo em missão urgente, carro da polícia, ambulância, carros de bombeiros, ou seja, a assinalar a marcha de urgência, apesar de terem prioridade, atenção, eles são obrigados a suspender a marcha. Um veículo prioritário é obrigado a suspender a sua marcha. Eu já sei que alguns de vocês estão a pensar, mas eles não fazem, mas eles são obrigados a suspender, a parar. Depois podem avançar sem ficar verde. E podem avançar, nós somos obrigados a deixá-los passar, mas eles podem avançar se virem que não causam perigo aos outros. Mas primeiro, eles são obrigados a suspender a marcha perante a luz vermelha. Não parar perante a luz vermelha é, mais uma para a tabelinha, muito grave. Portanto, mais uma muito grave. Não cumprir a ordem do sinal luminoso vermelho, muito grave. Depois, não vamos já para o amarelo, vamos primeiro para o verde. Ok? Temos então a luz verde, que, regra geral, a passagem é autorizada. Regra geral, permite a entrada na zona regulada pelo sinal. Reparem aqui, salvo nas condições previstas. E aqui é importante, porque sai uma pergunta a dizer: a passagem perante a luz verde é sempre permitida, é sempre autorizada. Errado. Errado. Nem sempre podemos avançar mesmo estando verde. Uma das hipóteses, vocês respondem já. Qual é? Qual é? Exatamente. O agente. Se estiver lá o agente a mandar-me parar. Ok. Isso significa que estão atentos. Mas há outra. Alguém quer tentar? Qual é a outra? Diogo, a sinalização vertical prevalece sobre o sinal luminoso? Não prevalece. Então esquece os sinais. Andreia, podia ser, eu entendi a tua ideia, pode ficar verde e ainda estar um peão a atravessar. Certo? E nós aí realmente temos que o deixar concluir, ou seja, temos que ficar ali um bocadinho parados no verde, ok? Certo? À espera que o peão termine a passagem. Mas não é essa a situação. A situação é que está verde, estão os carros a passar, mas há algo que nos pode obrigar a esperar, que é nós estarmos aqui e estar verde, e nós queremos ir em frente e estar fila de trânsito e estar aqui um carro. Nós não podemos avançar no verde se previrmos que vamos ficar imobilizados no centro da interseção. Porquê? Porque depois, entretanto, fica vermelho, fica verde para estes e nós vamos estar ali no meio. Por isso é que vocês, atenção, principalmente quem vai fazer exame no Porto, tenha atenção às distâncias de segurança,
Vejam se quando fica verde vocês têm espaço de avançar e ficarem já do outro lado lá. Porque muitas vezes aquilo é para-arranca, 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 para-arranca. Ok? Não, Leonardo, é esta situação que eu falei agora, ok? Possivelmente já tinhas respondido antes de eu estar a explicar. Nunca podemos avançar no verde se previrmos que vamos ficar imobilizados no centro de uma interseção. Está entendido? Não, simplesmente tens de ficar parado atrás do sinal. Quando vis que eles... Atenção, sabem como é que acontece muitas reprovações? É que eles depois avançam, vocês esquecem-se de olhar, entretanto já está vermelho e vocês arrancam. Já agora, é mais uma chamada de atenção. Também acontece muito. Não se esqueçam, quando começarem a ver que vão ter espaço do outro lado, confirmem se ainda se mantém o verde. Porque se já estiver vermelho, vocês aí têm que esperar aí. Ok? Estão a perceber? Então, isto acontece na prática. Para finalizar o sistema principal, temos então a luz amarela. E para alguns pensam que é fácil, a luz amarela normalmente é que vos traz mais problemas. Porquê? Porque primeiro existem dois tipos de amarelo. Existe um amarelo que eles dão e pode-vos aparecer no teste com 3 nomes. Amarelo constante, amarelo de transição ou não intermitente. Significa a mesma coisa, ok? Amarelo constante, transição não intermitente é a mesma coisa. E existe o amarelo, que é o contrário de não intermitente, que é o intermitente. Diferenças. O intermitente é quando vocês chegam a um semáforo e ele está a piscar. Então chama-se amarelo intermitente. Ao constante, transição não intermitente é aquele que acende momentaneamente, ou seja, estava verde, fica amarelo por uns segundos e depois vai ficar vermelho. Perante o amarelo constante de transição intermitente, regra geral, nós temos que parar. Esta é a resposta geral. A não ser, ok, que se verifique esta situação. Mas tem de dizer, ou eles têm de provar, que é não conseguimos imobilizar o veículo em segurança. Ou seja, é quando vocês estão mesmo em cima do sinal luminoso, acende o amarelo, se vocês travarem ou vão ficar à frente do semáforo ou alguém que vem atrás de nós vai nos bater, então aí a lei permite avançar rapidamente. Ok? Vou pôr só AV rapidamente. Ok? Perceberam ou não? Regra geral, 90 e tal por cento dos casos, parar. Não vou conseguir imobilizar o veículo em segurança. Ok? Então a resposta passa a ser avançar rapidamente. Agora, estou na prática, estou numa aula de condução, estou no exame, estou no vosso dia-a-dia. Tomem a tal decisão, que é, não é, às vezes vocês estão mesmo em cima, acendem o amarelo e vocês, pum, e morrem ali no meio. É que nem aceleram, não entravam. Tomem uma decisão. E se estão mesmo em cima e se vão trabalhar bruscamente, avancem rapidamente, aceleram, que é para quê? Só se vê o amarelo, não se vê o vermelho, ninguém, se forem exame, o examinador não nos pode fazer nada. Agora, estão ali, não, o examinador olha, já viu o vermelho, acabou. Não, avançar rapidamente é acelerar.
Ok? Tomar a decisão é ou escolhes uma ou escolhes outra. Escolhes avançar, então acelera. Então carrega no acelerador para avançar. Ok? Percebeste, Diogo? Em relação ao intermitente, e atenção aqui, esta situação que eu vou falar agora é importante, porque isto saiu. Em relação ao intermitente, e seja o intermitente deste sistema principal, ou seja o intermitente que vocês vão ver aqui em várias situações que vos vai aparecer, por exemplo, aqui estas aqui são verde, mas normalmente aparece o amarelo intermitente. Ok? Deixa-me ver aqui mais para a frente. Por exemplo, estas coisinhas aqui. Sempre que seja intermitente, fixem isto. Nunca vai significar. O amarelo intermitente nunca vai significar parar. Nunca vai significar parar. Vai significar sempre. Não quer dizer que vocês não tenham que parar. Ok? A luz é que nunca vai significar parar. Vai significar sempre avançar com precaução. Porque, ok, temos que ter cuidados extras. Porque vamos interagir, pode ser peões, pode ser outros veículos e que possamos ter que lhes ceder a passagem. Mas diretamente nunca vai significar parar. É um amarelo intermitente, é avançar com precaução. Reparem, temos um sistema principal de luzes. Temos, que esta saibos muitas vezes em exame. Aqui é vermelho. Aqui está vermelho. Isto normalmente no real, na realidade, não acontece. Mas vai por ser em exame. Aqui está vermelho. Vermelho. E aqui está amarelo intermitente. Nós estamos aqui. Se formos em frente, podemos seguir? Não, porque está vermelho. Se a pergunta for, posso mudar de direção à direita? Sim, com precaução. E podia ser aqui, amarelo intermitente para a esquerda. Posso seguir em frente? Não, porque está vermelho. Posso ir para a esquerda? Posso, com precaução. Por isso é que eu digo que muitas vezes em exame acontecem reprovações. Porque nós estamos aqui. Sim, se para a esquerda e para a direita é cruzamento. Se estiver só para a direita é entroncamento, ok? Percebes, Filipe? Filipa, pode ser em cruzamentos, mas também pode ser em entroncamentos. Não tem luz para a esquerda, ok? Agora imaginem vocês estamos aqui numa situação destas. Eu devia ter desenhado ao contrário, esperem aí. Já perceberam a minha qualidade, não é? Já estão fartos de dizer que vão fazer uma vaquinha para me dar um curso de desenho, mas nunca mais fazem. Ok, temos aqui o nosso veículo, certo? E temos aqui o semáforo. Ok? Certo? Deixem-me desenhar mais afastado, que já vão perceber porquê. Ok, deixem-me só acabar de desenhar aqui. Pronto, e depois nós temos aqui o semáforo, ok? E depois, o que acontece muitas vezes, ok? As três luzinhas aqui e depois temos aqui a tal luzinha para a esquerda. Imagina que é para a esquerda, ok? Que normalmente está apagada e de repente fica verde e ao mesmo tempo que acende o verde, acende esta luzinha intermitente. Isto é situação de exame que normalmente vocês reprovam. Diogo, é independente. É isto que eu vou explicar agora. O que vocês têm que interpretar, que é quando existe isto, o sistema principal com uma luzinha para a esquerda, ok? O sistema principal regula o trânsito que vai em frente.
a setinha regula o trânsito que vai para a esquerda. Portanto, não é prevalecer, é independente. É como se tivesse ali dois semáforos. Um para quem vai para a esquerda e um para quem vai em frente. E muitas vezes eu estou a dar uma aula de condução, depois de explicar isto como estou a explicar, ok? E eu digo, vamos à esquerda. Ok, o que é que na vossa cabeça vocês interpretam? Se eu vos perguntar qual é a luz que acendeu para ti, vocês vão me responder o verde. Errado. Errado, porque se eu disser vamos à esquerda, a luz que representa para vocês é o amarelo. Isso não são perguntas para agora, Irece. O que é que o coisa disse? Porquê, Benildes? E se o trânsito viesse daqui, como é que tu tens de estar à esquerda? Tu tens que estar no eixo. Só tens de estar à esquerda se havia for de sentido único. Eu não disse que era de sentido único. Aqui pode ser para cá e aqui para lá. Se fosse de sentido único, vamos aprender, temos que estar à esquerda. Mas eu não disse que era de sentido único. A via de trânsito é a mesma. A via de trânsito é a mesma, só que o verde regula para quem vai em frente. Se acende o amarelo intermitente, este amarelo intermitente, que é isso que vocês não entendem, ok, é para vocês ao virarem em direção à esquerda terem cuidado. Porquê? Porque também, quando fica verde aqui, regra geral, fica verde para os que vêm daqui. Imaginem vocês na estrada a virarem à esquerda e vem um carro de frente. Isto é óbvio. Quem é que tem prioridade? Quem vem de frente ou quem muda de direção à esquerda? Imaginem, vocês estão numa estrada, vem um carro de frente, vocês vão virar à esquerda? Com um carro a vir de frente? O que vem de frente é que tem prioridade. Aqui é igual. O semáforo só vos está a dar uma ajuda. O semáforo, a luzinha amarela intermitente, só vos está a dizer atenção ao mudar de direção à esquerda, porque está verde para os carros de bem de frente. E se vier algum, vocês têm que avançar e parar aqui. O carro de frente passa, não vem mais nenhum, vocês viram para ali. Avançam, não vem ninguém de frente, vocês chegam aqui e viram logo. Fazem a perpendicular e viram. Vem alguém de frente, tem que ceder a passagem. Daí ter esta luzinha aqui. Para a frente eu posso ir à vontade porque está verde. Para a direita, se houver um cruzamento e se for para a direita, eu também posso ir porque aqui não tem luzinha nenhuma. Se não tem, se eu não desenhei, se o semáforo não tem, quer dizer que eu posso ir à vontade. Para a direita. Para a esquerda, eu tenho que ir com calma porque está lá. Sim, a maior parte dos cruzamentos tem a luzinha amarela para quem vira à esquerda. E atenção, e esta luzinha pode significar outra coisa. Pode ter aqui uma passadeira e na mudança de direção, quando está verde para os carros que vão em frente, normalmente as passadeiras que têm aqui também está verde para os peões. E então o que é que tem? Tem este sinal também amarelo intermitente. Ok, para dizer, atenção, ao mudar de direção à esquerda, podes encontrar um peão a atravessar e ele tem prioridade, porque pode estar verde para os peões também. Portanto, este amarelo intermitente, a setinha para a esquerda, pode significar os carros de frente e pode significar a passadeira. Por isso é que vocês têm que fazer aquela mudança de direção à esquerda, podem-no fazer, mas com precaução. Daí eu dizer-vos o amarelo intermitente, avançar com precaução. Isto tem que ser interpretado. Vejam isto outra vez, porque eu disse-vos no início, este curso não é para vos preparar apenas e só para vocês passarem na teoria. É para vocês aplicar, porque há inúmeras reprovações nisto. Vocês, e tal, teoria, já passei, espetáculo. Chegam a reprovar 2 e 3 vezes na condução por causa de não saberem teoria. Porque vocês não imaginam, nós estávamos parados num semáforo, quantos colegas vossos, e eu ali atrás, só me apetecia batermos. Estou a ser o mais sincero possível. Só me apetecia bater num aluno, ele para além de reprovar, e eu ainda me apetece bater, porque nós explicamos isto. Está aqui. E vocês não imaginam quantas vezes nós estamos separados num semáforo, está vermelho, o examinador manda para a esquerda, acende o verde,
acende a luzinha amarela para as coisas, o carro que vem de frente começa a arrancar e o aluno arranca e mete-se à frente dele. Vocês não imaginam as reprovações que existem assim. A maior causa de reprovação em exame prático é a cedência de passagem. E é nisto, ou não pararem nos stops, que é outra coisa que eu não consigo entender, é que ainda há aqueles alunos que às vezes não o veem. Agora há aqueles alunos que veem o stop e não param. Não contam até 3. Uma pessoa diz 1, 2, 3, macaquinho, chinês. Que até dizemos isto, eu até digo isso, e há alunos que não param. Só para, exatamente, é uma contagem para ter a certeza que estão parados. Ou às vezes digo 1 macaquinho, 2 macaquinhos, 3 macaquinhos. Não vinha ninguém e não parei. Não é não vir ninguém. Um stop vocês vão ter que parar. É o que vai-vos ser ensinado. Não é fazer paradinhas. Como alguns de vocês gostam de dizer. Não, é parar. O carro tem que estar ali, pá. Segundos parados ali, pá. Parou. Estou parado. Não, Diogo, é à frente. Atrás não te faz nada. Tu ali é uma das situações em que tu podes parar no centro da interseção, porque estás à espera, ok, que um carro de frente passe para tu virares. Certo? Só não podes avançar se tiver carros que vão andar para a frente e estão a impedir o trânsito e tu não consegues. Naquele sítio, tu vais ter que parar ali no centro da interseção. Porque é só o carro deixar o carro passar e tu vais logo a seguir e já não vais ficar ali no centro. Não vais ficar ali parado, ok? Para sempre. Porque, entretanto, passam os carros que vêm de frente e tu viras. Pronto. Mas só para explicar outra coisa também, que isto é importante. Mas estás a perceber o que eu disse, Diogo? Vocês têm que parar lá à frente. Não é ficar atrás do semáforo. Vocês arrancam e vão devagarinho. O que às vezes acontece é que se vocês controlarem o carro, vocês arrancam, vão devagarinho, vão devagarinho, vão devagarinho, o carro passa e vocês nem precisam de parar para virar para a esquerda. Há outros, vêm 2 ou 3 carros, paciência, chegamos ali, paramos para deixá-los passar. Temos é que o deixar passar. Porque se ele vai em frente, nós vamos para a esquerda, temos que o deixar passar, ponto final do parágrafo. Está lá o amarelo intermitente a significar isto. Pronto. Sobre este sistema principal, muito importante também, sempre que tenha um semáforo aqui e outro por cima, as luzes são iguais e as vias são as mesmas. Ou seja, ter aqui o sistema e ter aqui, se aqui tiver vermelho, ali está vermelho. É para as mesmas vias. Nestes locais que tem o semáforo por cima, é para tornar a sinalização luminosa mais visível. Ok? Portanto, a luz... Mas estás a ver o desenho ou não? Tu nunca olha... Há um semáforo que tem... Este aqui é a estrada normal, ok? E tem o semáforo ao nosso lado direito, no passeio. E depois tem por cima também. Tem a haste e tem por cima. Esperem aí. Estão a ver ali o... Oi. Estão a ver ali um semáforo? Está a ver, certo? Reparem, tem de lado e tem depois por cima, certo? Pronto, quando tem de lado e por cima, significa a mesma coisa. Portanto, o que eu queria desenhar é basicamente aquilo que está ali, que é temos a haste e temos o semáforo, ok? E depois tem por cima. Não esqueçam que eu estou a desenhar isto com o rato, não é? Ok? E as 3 cores na mesma aqui em cima. Ter aqui, ok? E ter cá em cima é para a mesma via. Agora, quando às vezes eles acontecem que acrescentam aqui um. Este e este é, por exemplo, para quem segue em frente. Este, possivelmente, já vai ser para quem segue para a esquerda.
Ok? E porquê é que eles às vezes só têm aqui e outras vezes colocam por cima? Que era isso que eu estava a explicar. São cruzamentos de menor visibilidade ou de grandes dimensões. Então, para tornarem mais visível a sinalização luminosa, colocam também sinalização luminosa sobre a via. E põem então por cima. Ok? São cruzamentos mais movimentados. Certo? Com uma maior dimensão. Então, reparem o que era vocês terem um cruzamento enorme, só terem tipo este sinal luminoso. Se calhar passavam por ele nem o viam. Então os colocam também por cima, que é para ser mais visível. Ok ou não? Entenderam isto? Ok. Estão-me a atirar para o chão e tudo, para vos explicar isto. Vamos só agora então ver o resto da sinalização luminosa. Não está aqui. Ok. Às vezes acontece que a sinalização luminosa também tem setinhas. Ou seja, basicamente representa o sentido possível. Quando existe um semáforo deste tipo, quer dizer, por exemplo, quando ficar verde, vocês só podem seguir em frente. Ok? Ou então, às vezes, identificam um veículo. Ou seja, neste caso, este semáforo é para os velocípedos. Como às vezes diz, bus, que é para os transportes públicos, que já vamos ver. Temos aqui algum tipo, daqueles que já vimos ali em cima. Lá está. Se acender o verde, quer dizer, ou assim, quer dizer que eu posso avançar à vontade. Se for o amarelo intermitente, é que eu tenho que avançar com precaução. É só perceberem o que é que quer dizer cada luz. Ok. Mais luzes amarelas, já dissemos o que era. Para as passagens de nível. Ok. Passagens de nível. Agora, este aqui é muito importante. Imaginem isto aqui assim. Este sinal que vocês estão a ver aí, sabem para quem é? Isto é pergunta de exame. Sabe para quem é? Asneira. Asneira. Este sinal é para os condutores. Sinal que avisa que o condutor pode encontrar peões a atravessar a faixa de rodagem. Então, este sinal, sai lá e pergunta para quem é. Este sinal é para os condutores. Isto quer dizer que está verde para os condutores, ou seja, aparece a tal luzinha amarela intermitente, e está verde para os peões, ao mesmo tempo, na mudança de direção. Ou seja, imaginem um cruzamento, isto é naquelas situações que eu falei há bocadinho, em que nós temos aqui o nosso semáforo, está verde, e temos, por exemplo, o amarelo intermitente para a direita, ok? E nós estamos aqui, este amarelo possivelmente significa que esta passadeira que está aqui está verde para os peões, ou seja, eu ao fazer isto tenho que ter cuidado. E na extremidade vai ter este sinal, ou seja, vai ter aqui um sinal extra e com este sinal aqui em cima. Que é para avisar, atenção condutores, que tu ao mudares de direção à direita tens que ceder a passagem ao peão, porque está verde também para os peões. Ok? Por isso é que é importante vocês verem a aula ou ouvirem. Não é como alguns que já me disseram que até punham o vídeo a correr mais depressa. E depois não percebem. Eu a escrever e a desenhar acompanhado com eu a falar, vocês percebem. Se estiverem atentos e se for preciso reverem, vocês percebem. Leonardo, se estiver bem sinalizado, tem que ter toda esta sinalização que eu estou a dizer. Às vezes o que acontece é que há sítios que não têm, por exemplo, este sinal. Mas só o sinal amarelo, a setinha amarela para a direita, já é significado de termos que ter cuidado. Ok? Mas, regra geral, devia ter a setinha amarela e devia ter este sinal também na interseção. Devia ter os dois. Agora, eu não posso responsabilizar pela falta de sinalização ou por má colocação da sinalização que, infelizmente, muitas vezes existem. Ok?
Certo? Agora, o que diz o código é que devia ter estes dois tipos de sinalização. Está bem? Pronto. Estamos quase a terminar. Estes sinais são sinaizinhos novos. Ok. Isto tem a ver com se a via de trânsito está fechada, se a via de trânsito está aberta, se a via de trânsito vai ser suprimida, vai ser retirada, ou seja, está-nos a avisar, se estiveres a circular nesta via de trânsito, passa para a via de trânsito à tua direita, porque esta vai terminar. E quando estiver quase a terminar, aparecem estes. Quer dizer que ela está mesmo a terminar e que nós temos que, urgentemente, passar para a via da direita. Ok? Portanto, este significa via de trânsito fechada. Este significa via de trânsito aberta. Este significa que ela vai ser suprimida, vai terminar, vai ser retirada. Ok? Este a uma distância ainda aceitável, que é para nos avisar com antecedência, e este, quando ela estiver quase mesmo a ser encerrada, é tipo um aviso final. É quando nós recebemos, quando nos esquecemos de pagar a água e vem o aviso de corte. Ok? Vem um aviso, vem não sei o quê, e depois a gente às vezes chega ao aviso de corte. Sim, seria o verde, e depois este, e depois este, e por último este. Ok? Portanto, seria primeiro este, imaginem, depois este e depois aquele. Quer dizer, quando ela está fechada. Exatamente. Ok? Vamos aqui mais exemplos. Ok? Estes, para os transportes públicos, pode ser, por exemplo, o táxi, o metro, o autocarro da STCP. Portanto, ok? Portanto, este é a sinalização afeta aos transportes públicos, sendo que este é passagem autorizada. Posso passar. Quando tenha a barra na horizontal, barreira, que é assim que eu digo para vocês fazerem, barreira, é uma barreira, então a passagem é, desculpem, proibida. Ok? Transportes público, passagem proibida, passagem autorizada. Mais um que é para os transportes públicos, ok? Ok? E agora sim, este sim para os peões. Reparem, o interior é quadrado. Portanto, é para os peões. Se for para os veículos, é o redondo. Ok? Passagem não autorizada. Passagem autorizada. Diferença. Porquê é que vocês acham que aquele tem as pernas fechadas e este tem as pernas abertas? É para quem? Mas é para quem? Exatamente, Diogo. Para os daltónicos, que veem tudo a preto e branco. Não veem as cores. Então, para eles, eles puseram o que está com as pernas fechadas é o vermelho, ok. E o que está com as pernas abertas é o verde, que é para eles saberem se podem ou não avançar. Assim como aquele sinal sonoro, obviamente, é para os invisuais. E tem aquele bip, 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 bip. Quando está a tocar, quer dizer que eles podem passar. Quando começa a tocar rápido, significa que vai fechar. E quando está desligado, significa que eles não podem passar. Certo? Portanto, luz vermelha, proibido. Luz verde, autorizados. Tá? Quem é que mandou uma mensagem em privado para aqui que eu agora já nem sei onde é que se lê aquilo? Patrícia. Passagem proibida é e direta. Não percebi. Não consegues escrever no chat normal? É que mandaste-me para o... E eu só agora é que vi que tinha lá uma pergunta. Ok, pronto. Para quem não tiver dúvidas, segunda palavra-chave, número 12. Quem não tiver dúvidas, estudam, tenham um dia, já falo, Patrícia, tenham um dia para estudar e voltamos quinta-feira. Para voltar a dar acelerador nisto. Ok?
Bom estudo. Quem tiver alguma dúvida, que exponha. Entretanto, também vou desligar porque tenho que arrancar, que tenho mais 1 hora e um quarto de viagem. Ok? Todas as aulas têm avaliação. Todas as aulas têm que fazer testes de treino, inserir as chaves e o teste de avaliação. Todas as aulas a partir de agora. Claro que sim. Podem fazer testes da primeira, claro. Vocês agora podem fazer tudo. Só não podem é reprovar na avaliação, senão ficam bloqueados. Claro que sim, Leonardo. Se já fizeste a 1, quem já fez a 1, amanhã, se não quiser fazer a 2 hoje, pode fazê-la amanhã. Aliás, pode fazê-la na quinta. Pode fazê-la na quinta, antes da aula de quinta, sem problema nenhum. Cheguei. Tá ok? Patrícia, não percebi. Patrícia, se quiseres falar antes, podes falar. Eu posso-te abrir um micro. Queres? Eu não percebi o que tu querias. Se não, podes mandar o WhatsApp. Para quem precisar,